Meu amigo, nunca foi tão fácil, nunca foi tão bom ser rentista aqui no Brasil. Pré-fixado pagando quase 15% ao ano. Que doideira é essa? Vamos conversar a respeito disso. Vem comigo. Olha, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Ano de 2013 para 14, Selic deve cair para 9%. Todo mundo falando isso. Todos os bancos, corretoras, economista-chefe da XP falando que o dólar dificilmente ficaria acima de R$ 5. E olha só, todo mundo quebrando a cara. A agiotagem agora tá legalizadíssima no Brasil, quase 15% ao ano. Deixa eu te mostrar. Aqui é minha área de consultor de investimentos aqui no BTG. Olha quanto tá pagando pré-fixado 2026. Esse aqui é o mercado secundário de títulos públicos, 14,71% ao ano, quase 15%. Quando você vai no Tesouro Direto, nesse momento, preços e taxas, você vai ver que as negociações de títulos públicos no mercado primário, Tesouro Direto, só Selicão. Só Selicão. Por quê? Porque toda hora tá tendo volatilidade e o Tesouro vai lá e suspende. Esse ano toda hora tem suspensão. A volatilidade tá monstra, pessoal. Mas apareceu aqui na tela, 14,51%, Tesouro Pré-fixado 2027. Chegamos ao famosinho 1% ao mês, meus amigos. Mas tá mais que isso, né, Luan? Mas tem o imposto. 14,5%, quando você tira o imposto, que dá 15% mais 0,2% ao ano, da taxa da B3, vamos tirar 0,84 aqui, você tem aí mais de 12% ao ano. Tecnicamente, 1% ao mês líquido composto seria 12,68, mas já estamos logo ali. Ainda mais com essa taxa do secundário, né? Taxinha de secundário 14,71. Que doideira é essa? Já tem IPCA com juros semestrais a quase 7,5 mais IPCA. Meus amigos, ninguém poderia prever. Ninguém. É claro que vai ter gente falando, não, dava, né, com esse governo e tal. Mas isso aqui foi até demais. Por quê? Por quê, pessoal? Vocês vão entender aqui. Selic. Hoje a Selic tá aqui, tá? O pessoal tá falando, Selic vai fechar 11,75, ao menos. É isso que prevalece no mercado até então. 11,75 ao final de 2024. Mas o pessoal já está prevendo acima de 12%. E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Sabe qual foi a maior taxa Selic desses últimos anos? Governo Dilma. Dilminha, 14,25. A gente está longe, né? É o que parece. Porque se o mercado já está exigindo mais de 14% no pré-fixado, é porque o mercado está prevendo o Selic em 14% ou mais ao final de 2025. Então o mercado já está prevendo o ano de 2025 no estilo Dilminha de ser. 2025 vai ser o Dilmo, ano do Dilmo. E aí você pode estar pensando, não, mas as coisas vão melhorar. Olha, vamos ser um pouquinho otimistas, sim. Mas, sendo racional mesmo, nos últimos anos de mandato, aí que o governo abre a torneirinha mesmo para gastar, para fazer a festa, para poder se reeleger. A única coisa que o governante quer é o voto, é a reeleição. Você acha que isso não vai acontecer? Você realmente acha que isso não vai acontecer? Aí imagina só investir no Tesouro Selic. Olha como está sendo bom ser rentista hoje em dia. No Selicão da massa. Se chegar a 14, você vai ganhar sem marcação a mercado, sem volatilidade, Selic mais 0,10. Rapaz, é muito juro para ganhar ali com zero risco, porque até então, o título público federal internamente é o título mais seguro de se investir. Mais, inclusive, que títulos bancários que tenha garantia do Fundo Garantidor de Crédito, porque aqui o governo, na pior das hipóteses, pode simplesmente imprimir dinheiro para te pagar. Então aqui o risco de crédito é quase nulo. Só dá para falar que o risco de crédito é nulo com título público americano, que aí é o mais seguro do mundo. Aqui não dá para falar que é nulo, porque aqui é Brasilzão, a gente nem tem grau de investimento, mas entre os títulos de renda fixa existentes no Brasil, esse aqui é o menos arriscado. E olha aí, gestores de multimercados já estão bastante pessimistas com o Brasil. Aqui no caso está o Asset. Isso para 2025. O pessoal está mais pessimista para 2025 do que agora esse final de 2024. E o pessoal já está falando o seguinte, que não tem convicção de que a inflação convirja para o centro da meta. Meta máxima de inflação do seu dinheiro é 4,5. Pessoal, com juro a 14, o pessoal está com medo de não conseguir controlar a inflação. E hoje, isso aqui foi muito bem destacado, hoje a gente vive uma crise na confiança do governo, mas não na confiança monetária da moeda,
mas na confiança fiscal. A hora que a gente chegar no momento de desconfiança completa no real, aí o nabo vem. Olha o que foi dito aqui. O Brasil está vivendo uma crise de desconfiança fiscal. Só que o meu receio é que a gente passe a viver, paralelamente a isso, uma crise de desconfiança monetária. Ainda não estamos em crise, mas a desconfiança monetária já começa a existir. O que ele está falando aqui? Olha, se tiver desconfiança monetária, a inflação vai disparar. E aí o que o pessoal está se ancorando para justificar a inflação alta no Brasil? Taxa de desemprego em baixa e PIB crescendo. De fato, quando a gente olha aqui para o Boletim Focus, PIB vem crescendo. Mas esse crescimento aqui, a que custo? Você acha que isso aqui vem de graça? A que custo isso aqui? Porque quando o governo vai lá e aumenta o salário mínimo acima da inflação, isso é bom no curto prazo porque beneficia o trabalhador. Mas a médio prazo, você já começa a ver a coisa dando errado. Por quê? Porque a hora que você aumenta o salário mínimo acima da inflação, você aumenta a despesa do governo, com aposentadorias, com benefícios previdenciários. E aí, o que acontece? O governo hoje depende de dívida. E aí essa dívida cresce num ritmo muito acelerado, porque os investidores passam a exigir uma taxa de retorno muito alta. E aí essa dívida fica descontroladíssima. E aí a conta vem. E essa desconfiança dos gestores já vem de algum tempo, até quem fez o L. O Stuhlberger fez o L e aí o que ele disse? Me penitencio por ter acreditado no PT, que o PT teria seriedade fiscal. Não bastasse isso, olha o que ele destacou, que só países em guerra têm déficit tão alto quanto o brasileiro. A gente não está em guerra, a gente não está em pandemia, só que o déficit é o maior da história. Esse gráfico aqui demonstra muito bem como está o déficit público nominal, resultado nominal. Esse déficit no acumulado ultrapassa 1 trilhão. Passamos aqui o momento da pandemia. O negócio está feio de verdade, por isso o juro está tão alto. E aí o governo veio com um pacote fiscal que no final das contas não vai economizar nada. E aí, para melhorar, a Justiça do Trabalho aumenta a insegurança jurídica no Brasil, aumentando ainda mais o risco Brasil, e diz o seguinte, ignorando a decisão da STF, falando que o iFood ele tem relação de vínculo de emprego, sim, com seus entregadores. Isso aqui faz com que o estrangeiro fique com ainda mais medo de colocar dinheiro no Brasil e exige cada vez mais prêmio de risco. O rentista ganha, o investidor estrangeiro também ganha. Quem que perde? Quem que acaba perdendo? A classe média, que não consegue se proteger, e principalmente o mais pobre, que esse governo diz defender a todo custo. Mas na prática a gente vê que a coisa é outra. A tal ponto o negócio está tão feio, PEC dos deputados corta 3 vezes mais gastos que o pacote do governo. Olha que vergonha. E aí isso gera mais instabilidade ainda no Brasil, porque o Congresso Nacional tá dando a seguinte mensagem: olha, está havendo um desalinhamento entre governo federal e Congresso Nacional. A gente quer arrumar a casa. O governo, nada. É puro populismo. Então, isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. E não me venha com historinha de que o mercado é malvadão. É o mercado que está gerando de forma especulativa o dólar e tudo mais. Congresso Nacional também? O governo fala como se não dependesse do mercado. Fica nessa postura de confronto, beligerante contra o mercado financeiro, que sustenta o governo, que coloca dinheiro na mão do governo. O governo depende de dívida, depende de dinheiro do estrangeiro. Não faz sentido. Não caia nessa historinha. E o dólar tá como? Mas não ia corrigir, não ia cair? 6,8, tá sustentando acima dos R$6. Então para de querer acertar market time com dólar, porque no começo desse ano tava 4,80, esquece isso. Dólar, historicamente, entregou mais de 6% ao ano, desde o Plano Real. 6% ao ano, quase zerando o IPCA, que foi 7%. Então olhe para o longo prazo. Se eu tenho essa expectativa de retorno com o dólar, então eu tenho que ter uma parcela da carteira em dólares, porque eu sei que 6% ao ano, pelo menos, só da variação cambial eu já vou ganhar com o dólar no longo prazo. Mesmo que corrija aí para 5,50, 5,60, até o mercado já está esperando que o dólar feche aqui, ó, pessoal. Feche a 5,70. Até o Boletim Focus que reúne a opinião do mercado. Então você acha que vai cair muito? Não vai cair muito, ainda mais porque ano que vem a gente tem uma política comercial do Trump de tarifação, uma política protecionista que vai gerar alta do dólar frente aos emergentes. E a coisa pode piorar se de fato os BRICS e o Lula fica defendendo nessa ideia de criar uma nova moeda. E o Trump já declarou que se isso representar risco para o dólar, vai ter tarifação de 100%. Então dolarizar patrimônio hoje já era para ter sido feito. Agora durante a crise é pior, mas tem que ter também. E juro, renda fixa, maravilha, porque tendência de alta da Selic é certa, então só de ter Tesouro Selic ou CDI na carteira você já está ganhando. É claro que no meio dessa brincadeira, as estatais sofrem. Petrobras, mesmo com resultados sólidos, caindo. Banco do Brasil nem se fala.
por conta da crise do agronegócio aqui no país, caindo 3,5% na data de gravação desse vídeo, abaixo dos R$ 25, que eu considero uma evidente oportunidade. Mas olha só a porradaria em cima de um ativo bom, que paga excelentes dividendos. Quando você olha aqui para preço justo de Banco do Brasil, quase R$ 30, potencial de alta de mais de 20%. Então você tem um potencial de alta de mais de 20% só por conta do preço justo, mais um dividend yield de hoje próximo de 10 a 11%. O banco pode até não conseguir cumprir o guidance de 37 bilhões, eu já vinha falando sobre isso, que poderia chegar a 36, mas já seria suficiente para você ter esse dividend yield, ainda mais esses preços atuais. Mas olha só como o sentimento de pessimismo está dominando. Quando você olha só para preço, a análise técnica indica venda forte das pessoas. Indicador preço-lucro abaixo de 5, pessoal. Eu sei que não é porque está barato que vai subir, todo mundo sabe, mas está barato demais. Abaixo de 5 é que o mercado está precificando queda do lucro líquido. Aí o PL projetado pode ir para 5, 6 vezes, mas ainda assim é um PL muito baixo, porque na prática a gente está tendo um potencial de retorno de 20% com o Banco do Brasil, que é interessante, é um prêmio de risco interessante, vamos combinar. Por mais que taxa de juro aí possa chegar a 14, 15%, ainda a gente tem o quê? Pelo menos 5% a mais do que isso de potencial de retorno do Banco do Brasil. Por isso que eu continuo ali com as minhas ações intactas, recebendo um excelente dividendo. E é isso. Itaú BBA, contudo, está dando recomendação neutra para Banco do Brasil, justamente pela inadimplência no agro. Isso aqui é temporário, a gente tem que combinar. O Banco do Brasil consegue superar essas situações com tranquilidade, o agronegócio supera essas situações, é cíclico. Mas as ações também caem por conta do governo. Estruturalmente falando, os ativos de renda variável caem como um todo. Estatais ainda mais, porque existe um risco político adicional. E ainda a crise do agronegócio, tempestade perfeita em Banco do Brasil. Mas não ultrapasse o seu asset allocation. Eu venho falando isso, porque olha só, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o seu asset allocation em ações seja de 50%, o que já é muito em ações, mas vamos supor que seja. Tá. Aí o que aconteceu? Você aportou tanto em ações brasileiras, você não respeitou seu asset allocation, que acabou acontecendo? Passou a ser 80% da sua carteira. E aí agora tem toda essa queda. Aí caiu para 70%. Era para ser 50%. Você não tem nada de patrimônio dolarizado, não tem proteção nenhuma. Aí você vai ter que esvaziar a renda fixa, que talvez já esteja pouca, no momento ruim de tirar a renda fixa, porque ela está com juros elevadíssimos, para você tirar tanto assim, para você aumentar ainda mais sua exposição a ações, quando deveria ter um limite de 50%. Então você extrapolou o seu asset allocation, agora que caiu você não pode comprar porque já está extrapolado. Cuidado, faça a gestão correta, o balanceamento correto da sua carteira. É isso que vai fazer você ser um sobrevivente e ter um portfólio permanente e completamente sólido no longo prazo. Essa que é a ideia. E claro que, se você quiser se aprofundar, aprender a ser um investidor independente de casas de análise, não ficar dependendo de youtuber, de diquinha, de nada, fazer a gestão do seu próprio portfólio e passar pelas crises com tranquilidade, eu te convido a conhecer o Formação Mirai Investing. Aqui dentro do FMI, você tem um curso super completo, envolve renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, matemática financeira, valuation, reserva de valor, fundos de investimento. Então aqui é um curso super completo, 40 horas aula, 5 anos de acesso e suporte comigo. Teste 7 dias grátis e se torne finalmente um investidor independente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Você acha que o ano que vem o dólar continua subindo? Será que vai dar uma corrigida? Por hoje é só. Fui!